Olá, são 6 horas e 37 minutos. Voltamos agora com o programa A Notícia de Frente. Nós teremos ao vivo o repórter João Fernandes, que vai contar aí para a gente explicar direitinho sobre mudanças aí, tanto no staff do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e também, por conta disso, mudanças na Câmara de Vereadores. E é com o parlamentar, o Renivaldo Nascimento, que vai agora para a Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia, João. Onde você está? Está com o vereador Renivaldo Nascimento para explicar para a gente essa modificação. Agora o parlamentar vai lá para a Secretaria de Meio Ambiente, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Luciana? Bom dia para você, para quem nos acompanha também, Kleber, professor Haroldo, uma excelente e abençoada sexta-feira para a gente, né? Estamos aqui em frente à Prefeitura Alencastro, no centro da capital, para falar de mais essa mudança, né, no governo de Emanuel Pinheiro. Tivemos recentemente alteração na pasta da saúde, com a saída de Ozenira Félix e a entrada de Célio Rodrigues da Silva, e agora mais uma alteração. Renivaldo Nascimento, o vereador, assume, portanto, a pasta de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano também. O vereador aqui ao meu lado. Bom dia para o senhor, vereador. Obrigado por aceitar o convite em falar aqui para a gente no A Notícia de Frente. Qual que é a responsabilidade de assumir uma pasta tão importante como essa, vereador? Bom, primeiro, bom dia, Kleber, bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a todos que nos assistem. Olha, foi um convite pessoal do prefeito Emanuel Pinheiro. Para mim é uma honra poder trabalhar por nossa terra. É uma pasta muito importante que depende muito aí, principalmente é uma pasta de meio ambiente, é uma pasta onde o capital empresarial depende muito para que nós façamos uma retomada do investimento na cidade de Cuiabá. É uma pasta uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro para que nós destravemos esta pasta, não complicamos a vida de ninguém. Uma pasta que afeta também diretamente a vida de cada cidadão de Cuiabá, aonde aquele que quer construir, aquele que quer reformar a sua residência, depende do alvará, depende do seu habite. Então essa pasta, com certeza, o cuiabano pode ter certeza que nós iremos aí cumprir as determinações do prefeito Emanuel Pinheiro para que nós possamos aí melhorar cada vez mais a vida do cuiabano. Quem estava à frente desta pasta, né, da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, era Luiz Cláudio. Ele continua como secretário de governo. Quais são os desafios, vereador? Porque a gente vive ainda um momento de pandemia, um momento de restrições, de muita incerteza econômica principalmente. Quais são os desafios? Olha, são vários. Primeiramente, é uma pasta que afeta a vida de qualquer pessoa, mas precisamente a vida dos cuiabanos, haja vista que meio ambiente é vida. Então é uma pasta também que está englobada o IPDU, que é o instituto que cuida também do desenvolvimento e que cuida, gente, de cada pedacinho de terra dentro do território cuiabano. É uma pasta que discute, que é responsável também pelo plano diretor da cidade. O plano diretor é onde você define, onde o município define para onde a cidade vai crescer, o que se pode construir, o que não se pode construir. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Teremos parcerias, com certeza, uma pasta que é muito ligada com o Ministério Público, não tenha dúvida disso. Vamos precisar, o Ministério Público é peça também, é uma instituição fundamental para que essa pasta também flua com tranquilidade. Então é isso, o cuiabano nunca pode ter certeza de uma situação. A única situação, nós estaremos aqui a partir de hoje, na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Qualquer um que se sentir prejudicado, ou qualquer um que tiver qualquer dúvida, recebo a qualquer cidadão de Cuiabá pessoalmente no meu gabinete. E principalmente uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, que é aproximar cada vez mais a gestão Emanuel Pinheiro da população cuiabana. Aproximar a classe produtiva com seus investimentos, que é a classe que traz investimento, que é a classe que traz emprego, que é a classe que ajuda no desenvolvimento sustentável da cidade de Cuiabá. Apesar de estar assumindo hoje a pasta, a partir de hoje, na verdade, já tem projetos, vereador? Sim, existe um planejamento, existe um compromisso político com a população cuiabana que o grupo fez nas eleições.
E compromisso tem que ser cumprido. A tem que ser A, não pode ser B. Olha só, Luciana, Kleber e também professor Haroldo, com a vinda de Renivaldo Nascimento, o vereador, para essa pasta do meio ambiente e também desenvolvimento urbano, a primeira suplente na Câmara de Vereadores, Maria Avalone, portanto, assume o lugar deixado pelo vereador. Kleber, Luciana e também professor Haroldo, alguma pergunta? O vereador está na escuta, pode ficar à vontade. Pergunte ao secretário qual que é o posicionamento dele, uma vez que ele assume a pasta importante da Secretaria do Meio Ambiente, o posicionamento dele com relação à taxação do sol, essa colocação por parte do governo do estado, se ele é a favor, se ele é contra, o que ele pensa sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi direitinho a pergunta aqui do professor Haroldo. O professor Haroldo quer saber o seguinte: o que o senhor acha, qual a opinião do senhor, como agora assumindo essa pasta do meio ambiente, essa taxação sobre a energia solar feita pelo governo do estado? O que o senhor acha disso? Qual a opinião do senhor sobre isso? Primeiro, bom dia, Haroldo, meu amigo, prazer estar aqui com vocês. Antes, eu só gostaria de colocar uma situação, Haroldo. Não posso esquecer o vereador Ricardo Saad, que é o primeiro suplente, seria o ocupante da vaga. Acontece que ele declinou, tá, em benefício aí da Maria Avalone nesse primeiro instante. E após um certo período será o vereador Ricardo Saad que ele assumir aquela casa de leis. Em relação à taxação de energia, eu sou, né? Hoje eu estou vereador e secretário aqui, mas eu sou fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Acontece que essa taxação eu sou contra totalmente. Eu não vejo motivo para isso. Até porque nós temos que fomentar esse desenvolvimento. E essa taxação atravanca esse desenvolvimento, atravanca esse investimento nessas energias renováveis. Só que eu quero deixar, talvez o governo do estado não tenha explicado isso com clareza. Essa taxação ela tem que passar pelo COFAS. Mato Grosso tem que levar para o COFAS para que essa taxação, qualquer benefício fiscal que existe, que possa existir, através do encontro de secretário do estado de Mato Grosso, na sua unanimidade. E eu acredito que nenhum estado pode ter interesse em taxar um valor tão irrisório dentro do bolo tributário que é o ICMS. Então eu particularmente sou contra como cidadão, né? Como político que estou, isso atravanca, infelizmente, aí, os investimentos nessa busca dessa renovação de energia. Para o senhor não tem justificativo, porque para produzir energia numa hidrelétrica, numa termoelétrica, você tem custo. Agora, numa energia solar como essa, não tem motivo, não tem explicação, uma taxação, vereador? Pois na verdade, vamos dizer assim, a energia é uma mercadoria. É uma mercadoria que é gerada não é hidrelétrica, mas é outra situação. Situação de quê? Sol. Só que a hidrelétrica é água. O que acontece? Esse sol transforma o quê? Uma mercadoria que é o quê? A energia que nós precisamos. Mas sou contra porque nós estamos buscando alternativas energéticas. Quando o Estado vem, o Estado erga omnes, eu estou dizendo, o Estado vem e quer tributar, não, peraí, eu vou tributar agora a energia solar. E está travancando, quer dizer, aquela empresa, aquele cidadão que iria investir naquela energia, não vai investir mais. É isso que a gente tem que entender. Nós não podemos atrapalhar. O Estado não pode ser atrapalhador, o Estado tem que ser facilitador. Ok. Secretário Kleber, alguma pergunta? Haroldo, Luciana? João, não, muito obrigada, viu, pela sua participação. Agradeço, tá em nosso nome, a participação também do vereador, ex-vereador, agora secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento. Continua vereador, né? E assume Meio Ambiente agora. Obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta novamente, né? Tá aí, então, até a posição, né, do Renivaldo Nascimento falando sobre a taxação da energia solar. E só para a gente encerrar aqui esse assunto, é que tem muitas mensagens ainda que chegaram, depois vou ler mais algumas aqui, mas uma coisa que é importante dizer é que o Brasil tem inúmeras vocações para matrizes energéticas e isso não está sendo respeitado, não está sendo levado em consideração. Mas quem sabe agora essa discussão possa servir aí para provocações, porque o mesmo que acontece aqui em Mato Grosso pode estar se repetindo neste momento em outros estados também. E a gente estava falando aí da Câmara também de Vereadores e a gente continua nesse assunto, porque tem uma decisão muito importante, viu, do Tribunal de Justiça que suspende a lei que concedeu a verba indenizatória aos parlamentares lá da Casa do Legislativo Municipal maior do que o salário. Parece que acabou essa farra. Vamos entender então na reportagem de José Porto.
Bom dia a você da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Esse questionamento sobre a verba indenizatória paga aos vereadores de Cuiabá vem desde 2013. Quando João Emanuel era vereador e presidente da casa, a partir de 2009 até 2016, foi criada uma lei instituindo essa verba indenizatória. O problema é que o valor da famosa VI sempre foi maior do que o salário recebido pelos vereadores. Este ano, por exemplo, os vereadores recebem R$15 mil de salário e 18 mil de verba indenizatória, ou seja, a VI é 119% maior que o próprio salário dos vereadores. E a ação na Justiça questiona justamente isso. Lá em 2013, o Ministério Público acionou a Justiça, passou por toda a Justiça estadual e, claro, a Câmara recorreu ao STF. Já agora, em dezembro de 2020, o STF deu um parecer final sobre esta ação que se arrastava na Justiça para que eles cumprissem o que já tinha sido determinado pela Justiça mato-grossense, ou seja, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que era limitando a verba indenizatória em 60% do valor do salário, que ela não seria de 18 mil, mas sim de R$9 mil no máximo. Com isso, os vereadores não pegariam todos os meses R$33 mil, mas R$24 mil. É evidente que essa diferença durante um ano faz, é claro, uma economia muito expressiva para os cofres públicos. Mas os vereadores recorreram novamente desse questionamento, alegando que a decisão do STF foi de uma lei antiga, lá na época de João Emanuel, que foi um vereador, presidente da casa, teve vários fatores conturbados, acabou sendo acusado de participação em vários esquemas de corrupção, acabou preso por um bom tempo e fora da vida política. E agora volta essa questão de novo, ou seja, de mais uma novela na Justiça quanto a essa verba indenizatória. A Câmara não quer abrir mão desse valor de R$18 mil, mas a Justiça determinou uma última ação, decisão da juíza Célia Vidotti, em primeira instância, que saiu em abril, para que a Câmara cumpra com essa decisão do STF, limitando a verba indenizatória em 60%. Claro que a Câmara recorreu de novo, só que agora saiu mais essa decisão do TJ, ou seja, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelecendo que, de fato, a verba indenizatória não pode ultrapassar 60% do valor do salário dos vereadores, que é de R$15 mil, o que chegaria a ver no máximo a R$9 mil. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Olha só, Kleber, professor, a Câmara não cansa de levar lavada do Tribunal de Justiça, porque não é a primeira vez que isso acontece. O salário de um vereador aqui de Cuiabá é de R$15 mil. E, Kleber, não é baixo, né? A Câmara, viu, professor, já teve aí um dos maiores salários entre os legislativos municipais, entre todos os municípios do país, ou seja, é uma vergonha. E aí a verba indenizatória, Kleber, 18 mil, o salário 15 mil. E aí vem o TJ, acaba com a mamata. Será que a gente vai ter aí outros episódios? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês assim com tranquilidade. Eu não acho muito um salário de R$15 mil para um vereador, eu acho pouco. Eu acho pouco dada a responsabilidade que ele tem. Se ele for um bom vereador, se ele for previdente, se ele for atencioso, se ele for dedicado ao mandato, ele não tem como ter outra atividade de renda. Isso é comum? Eu lembro que a ex-vereadora, essa sim ex, né, que você falou do Renivaldo, o Renivaldo continua vereador licenciado. Sim, sim. Mas eu lembro da ex-vereadora Lueci Ramos, a gente vai falar da Maria Valanda daqui a pouco. A vereadora Lueci foi a mulher que por mais tempo ocupou o cargo de vereadora em Cuiabá. 5 mandatos no total. Ela dizia o seguinte: o vereador é um presidente de bairro com salário. Porque o poder real, o vereador, eu distingo o vereador do deputado estadual, do deputado federal e do senador. A Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado têm, primeiro, independência como poder, de fato são poderes independentes, com orçamento próprio, embora quem arrecade seja só o Executivo. A gente já falou aqui, por exemplo, da diferença dos poderes que tem uma CPI do Senado para uma CPI de Câmara.
senador manda prender, manda intimar, manda conduzir coercitivamente, quebra sigilo. O vereador só pede requerimento. E inclusive nos orçamentos, né? Eu sei que é mais fácil ser contra, ganha muito, devia ser de graça, talvez devesse, mas o fato tem uma remuneração que é baixa, a AVI acaba vindo para complementar. É o jeitinho brasileiro. Você disse algo muito importante. Você disse algo muito importante. O salário deveria ser de acordo, né, com a sua capacidade, responsabilidade e atuação. Se a gente for, então, julgar a Casa de Leis, a Câmara de Vereadores, pela atuação dela nos últimos anos, nas últimas legislaturas, a Casa trouxe orgulho para o cuiabano ou ela foi altamente criticada justamente pela sua atuação? É criticada muito em razão da baixa qualidade dos vereadores, eu reconheço. Não estou aqui fazendo uma ode à Câmara e nem uma defesa, longe disso. Eu acho que, agora, eu também não posso ignorar, professor, que a Câmara de Vereadores reflete a sociedade, porque nenhum vereador está ali por imposição divina. Eles foram eleitos pelas pessoas. Nós elegemos os vereadores como elegemos os outros. Então, a qualidade das legislaturas, da Câmara, ela é diretamente proporcional à qualidade do voto dos eleitores, né? E, infelizmente, em relação ao tema levantado inicialmente, que é o da AVI, em razão de tudo que eu falei, a AVI, que deveria ser uma verba para indenizar o vereador por despesas que ele faz, por exemplo, vai fazer uma audiência pública, uma série de audiências públicas nos bairros de Cuiabá para discutir, por exemplo, modal de transporte, VLT ou BRT, por exemplo, né? E ele tem despesa de som, de carro de som para convidar, de aguinha, de cafezinho, de panfleto, enfim, ele tem algumas despesas. Então, a verba indenizatória deveria ser para indenizar esses gastos que ele faz para poder realizar o mandato dele. Como o salário é muito pequeno e também como há uma certa deformação, deturpação da visão que muitos vereadores têm dessa verba, eles acabam transformando-a em salário indireto, né? Então, está tudo errado aí, mas eu parto do princípio de que, para começar a corrigir, o primeiro passo é melhorar o voto, então a responsabilidade é nossa, dos eleitores, e a segunda é melhorar as condições de trabalho. Eu acho que salário e condições dignas de trabalho para os vereadores, para aí sim, para primeiro, se alguém for pego em corrupção, ter uma punição exemplar, porque não vai ter justificativa, embora nada justifique a corrupção, né? E para que a gente possa cobrar uma melhor contraprestação de serviço deles no exercício do mandato. Tudo que você paga sem resultado é caro, né? Tudo que você paga e não te dá resultado algum é caro, pode ser qualquer valor, né? E nesse caso específico da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o que me chama a atenção sobretudo, a última frase que a Luciana Gavilha nos trouxe, né? O Tribunal de Justiça, dessa forma, quer acabar com a mamata lá na Câmara de Vereadores. Pois é, mas o próprio Tribunal de Justiça tem um monte de excessos. Tem um monte de excessos. Todos os poderes, eu diria, né? Ou eles não recebem também verba indenizatória? E muito maiores. E muito maiores. Eu estou falando em R$1,5 bilhão de reais de duodécimo. Quer dizer, está cobrando o quê e de quem? Né? Então, você me desculpa, mas olhe para si a quantidade de regalias que tem o Tribunal de Justiça, a quantidade de excessos que tem o Tribunal de Justiça, para depois cobrar de um outro, que eu acho também que tem problemas, né? Agora, quando você fala, por exemplo, em R$15 mil reais de salário para vereador, né? Ele pega a AVI, que é de 18, ele vai para 33. 33 mil reais para um vereador que não faz absolutamente nada. Ele passa 4 anos ali sem fazer absurdamente nada, zero. Aí ele tem, ao invés de ter 2 assessores, 3 no máximo, ele põe 12, 15 assessores que eu estou pagando, que você está pagando, que nós estamos pagando. Se reunir, Kleber, Luciana e telespectador, todos os funcionários da Câmara ao mesmo tempo, o presidente Juca do Guaraná falou assim, olha, eu quero todos os funcionários, né, registrados aqui na Câmara amanhã às 2 da tarde, e não cabe todo mundo lá dentro. Não cabem todos lá dentro. Você vai falar para mim que isso não é excesso? Então, isto é um problema, porque é dinheiro público. Eu acho que a máquina é muito cara. Existem muitos excessos, né,
que não deveriam, e existem no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, existem, nós já falamos várias vezes aqui, né? Na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por várias vezes eu venho falando aqui, qual a necessidade de um deputado ter motorista, você me fala, se ele tem o próprio carro dele, você não veio com o seu carro aqui numa boa, abastece seu carro, venha, trabalha numa boa, para que todos esses excessos? Se você pegar a quantidade de combustível que gasta a Assembleia Legislativa, dá para ir à Lua 200 vezes. Você vai e volta 200 vezes e não tem controle. As coisas não têm controle. Isso é dinheiro público que precisa ser fiscalizado, precisa ser acompanhado, né? Então, quando eu vejo uma notícia dessa, eu acho importante. Mas se vai cortar lá, que corte na própria carne também, porque também tem excesso no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, Assembleia Legislativa, todos esses órgãos que nós já mostramos aqui, os excessos e, pior, os assintes e imoralidades que muitas vezes são propostos à luz da sociedade. Compra de smartphones, sem necessidade alguma, abono natalino para quem não precisa, auxílio livro, tá aí, pronto, não falamos no Tribunal de Justiça? Auxílio livro. Qual a necessidade de auxílio livro? 14 mil reais por ano, 2 parcelas de 7 mil reais. Quem precisa de livro? Quem precisa de livro é o professor de ensino fundamental, que ganha pouco e precisa ter livro para poder se preparar e dar aula. Essa é a leitura que eu tenho numa situação como essa. Olha, professora, quem tem muita leitura também é quem está lá em casa nos assistindo. Eu queria aqui agradecer. Foram muitas mensagens em relação à Câmara de Vereadores e eu vou destacar apenas algumas, tá? Tem gente que está muito brava aqui, então eu não posso ler todas, não. Vamos lá, então, algumas que nós separamos aqui. Bom dia, bancada. Pergunta que não quer calar. Por que o TJ suspende a verba indenizatória dos deputados de Mato Grosso? Seria o primo rico? Bom dia, Luciana, Kleber, professora. A Casa dos Horrores nunca estará saciada em se tratando do dinheiro público. Kleber, me aponte um vereador que é pobre. É o Ivan lá do Cochipó. Bom dia, bancada. Tenho que falar que 15 mil é muito bem pago para o vereador de Cuiabá. Ainda mais com a verba indenizatória, se dá mais de 30 mil. O senhor me desculpe, mas está errado. Bom dia, deveria ser igual o salário de professor, porque o povo não pediu para ser vereador e outras somos obrigados a votar. Queria saber como o salário de 15 mil é pouco para o cara trabalhar muitas vezes, 3 vezes na semana. Feriados, na quinta-feira emenda tudo e quando vai trabalhar fica votando nome de ruas, nome de viadutos, dia do sorvete ou coisas muito importantes. Assim, enquanto isso o povo vive com R$ 1.080 trabalhando de domingo a domingo para manter os 15 mil dos vereadores, mas sabemos que 15 só é do lanche, né? Que eles ganham muito mais, principalmente quando é para votar alguma coisa importante e beneficiar a outro vereador ou prefeito. Verbas, essas são apenas para a compra de votos. Coitado dos vereadores, é o JB lá do Tijucal. Kleber, esses seres políticos trabalham 40 horas por semana, como os regidos pela CLT, é o Ivan lá do Cochipó. Sem contar o excesso de assessores, enquanto que nós, trabalhadores comuns, ralamos o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, assim como também o TJ de Mato Grosso. Discordo, ninguém é obrigado a ser vereador uma vez lá, está para servir a sociedade. Tem muitos que se candidatam pensando no salário. É o Jucinei que mandou isso daqui pra gente. Ó, mas a última, tá bom? Vereador deveria ganhar um salário mínimo para ver o que nós, trabalhadores, passamos para sustentar a família. Muitas mensagens, eu já disse aqui, não vou conseguir ler todas, mas muito obrigada, viu, pela sua participação. E fica aí, viu, Kleber, professor, a avaliação do nosso telespectador em relação ao fato do TJ estar cortando, aí diminuindo a verba indenizatória dos vereadores lá da Câmara de Cuiabá. Tem muita gente brava aqui, viu? E falando ainda da Câmara, Kleber, tem uma novidade lá também, mais uma mulher. Você até comentou ontem aqui sobre a vereadora Maria Avalone. Na casa, a gente nunca teve tanta participação feminina neste momento e é importante esse processo. Eu sei que você deu uma pincelada ontem aqui, mas a gente está falando aqui da Câmara de Vereadores e as pessoas estão buscando aí uma casa de maior qualidade. A gente viu aqui os comentários negativos em relação à casa. É importante esse momento? Importante, eu acho que demonstra o momento de empoderamento da mulher, de um modo geral, na sociedade, né? A mulher deixou de ser dona de casa, deixou de ser um agente passivo da política há muitos anos, muito embora o voto feminino exista no Brasil desde 1945, 50 por aí,
mas a mulher nunca teve tão empoderada como nos últimos anos, né? Na sociedade, você pega as faculdades, algumas profissões, você tem, praticamente virou profissão feminina, né? Assim, pedagogia, psicologia, jornalismo, né? A maioria esmagadora são mulheres nas empresas, mulher dirigindo caminhão, mulher limpando rua, mulher fazendo trabalhos que eram antes comuns apenas aos homens, enfim, a mulher exerce, aumentou o seu papel na sociedade e aí não poderia ser diferente na política, né? Ela não pode ser mais exceção apenas na política. 4 mulheres, já com a posse agora da Maria Vallone hoje, 4 mulheres na Câmara de Cuiabá só no primeiro semestre desse ano, né? 2 titulares, a vereadora Michele Alencar, que é jornalista também, do DEM, né? E a vereadora Edna Sampaio, do PT, aí já tomou por 60 dias posse lá a suplente Maísa Leão, que é da Cidadania, e agora a Maria Vallone, do PSDB, esposa do presidente estadual do PSDB e deputado estadual, Carlos Avallone, uma pessoa que está nos bastidores da política há décadas, era uma das companheiras da ex-primeira-dama Thelma de Oliveira, estava em todos os movimentos da Thelma, né? É artesã, é artista, é uma mulher já madura, tem 63 anos, é mãe de família, é vó. Eu acredito que representa um ganho de qualidade. Eu tenho uma visão de política diferente. Eu não faço o discurso do quanto pior melhor. Eu não faço o discurso fácil de jogar pedra, porque eu não seria vereador por 15 mil reais. Porque a pessoa não tem sossego. O vereador, diferente do deputado, que ninguém sabe onde mora, todo mundo sabe onde mora. O vereador não tem sábado, domingo, feriado, de noite. É um engano dizer que o vereador trabalha só durante 3 sessões ou na hora da sessão. O vereador trabalha 24 horas por dia. É um presidente de bairro com salário. O presidente de bairro também é uma pessoa que deveria ser mais valorizada pela sociedade. Porque a hora que a coisa aperta, a hora que falta luz, a hora que tem buraco, a hora que falta água, a hora que o posto de saúde não funciona, a primeira porta que você bate é a do presidente de bairro ou do vereador, né? Agora, é evidente que nós precisamos melhorar a qualidade dos vereadores. E isso passa das câmaras, né? A Casa dos Horrores só vai virar uma casa legislativa que honre a sociedade quando a gente melhorar a qualidade dos vereadores que a gente elege. Podemos perder de vista. Nós aqui elegemos. Legitima, né? E eu acredito que essa legislatura de agora, com as mulheres especialmente, e também com outros, tem uma oportunidade histórica de dar um salto de qualidade, viu, Luciana? Na representação da Câmara de Cuiabá. Eu penso, inclusive, então, posso falar rapidinho, né? Porque o caráter multitarefático, você gosta dessa palavra, né? Tarefático. Multitarefático, né? A mulher tem esse caráter, é um ser que tem esse caráter multitarefático. Eu sei. Ela pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? E várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essa sensibilidade feminina é muito importante para a Câmara, principalmente com relação às questões sociais. Eu penso dessa forma e pode ser, sem dúvida, um bom encaminhamento para a Câmara e pode minimizar essa imagem negativa que ela tem. Ok, gente, vamos então para o intervalo, são 7h05, mas é rapidinho e eu continuo aqui, viu, esperando por você.